Sabe aquele cheiro que, tipo, te transporta na hora? Sei. Pra mim, um deles é o de hortelã. Eu tenho um vasinho ali na janela da cozinha e só de passar a mão nas folhas e cheirar os dedos, pronto. Sim. Traz uma sensação de limpeza, de frescor. É uma planta que a gente acha que conhece bem, né? Um chá para digestão, uma folhinha na água com gás. Pois é. É uma presença tão constante na vida da gente que se torna quase invisível, né? A gente para de prestar atenção no poder que ela tem. Exato. E foi lendo o material que nos enviaram que, nossa, minha cabeça explodiu. Imagino. Porque ali a gente descobre que essa mesma planta, essa hortelã que eu tenho na janela, pode ser duas coisas completamente opostas. Como se fosse um ator que interpreta, sei lá, tanto o herói pacífico quanto o guerreiro implacável. E essa é a beleza e a complexidade da sabedoria das folhas no candomblé, sabe? Não se trata só do que a planta é, mas de qual planta é e de como você conversa com ela. Então é exatamente essa a nossa missão hoje. Vamos mergulhar nesse universo para entender a diferença, que é crucial, entre a hortelã-pimenta e a hortelã comum, a da horta. Certo. A gente quer decodificar por que uma serve a Ogum, orixá da guerra, e a outra a Oxalá, orixá da paz. Tudo isso partindo daquele princípio que é a base de tudo, né? O Kosi-Ewe, Kosi-Orixá. Sem folha não há orixá. A planta não é um ingrediente, ela é um portal, um veículo para o sagrado. Ok, vamos desvendar isso. A minha primeira grande dúvida é a mais básica de todas, eu acho. Manda. Como pode duas plantas tão parecidas, que a gente chama pelo mesmo nome hortelã, terem funções espirituais que não são só diferentes, elas são praticamente antagônicas. Uma calma e a outra agita. Isso parece, sei lá, contra-intuitivo. É. O que é fascinante aqui é que a sabedoria do candomblé desenvolveu uma espécie de fitoenergética. Uma classificação das plantas não pela botânica, mas pela sua temperatura espiritual. Temperatura. Isso. A gente tem as Ewegum, que são as ervas quentes, excitantes, de energia masculina. Ativadoras. E do outro lado, as Ewe-Ero, as ervas frias, calmantes, de energia feminina, equilibradoras. Entendi. E a hortelã é um caso de estudo perfeito, porque as suas variedades mais comuns ocupam cada uma um desses polos. Ah, então o segredo não é a hortelã, mas sim qual hortelão. Precisamente. Vamos pegar a hortelã-pimenta, a menta piperita. Certo. As fontes a classificam como uma erva ativadora, uma Ewegum. Seus elementos regentes são fogo e ar. A química dela é riquíssima em mentol, que é o que dá aquela sensação mais ardida, picante. Faz todo sentido a associação com fogo, então. É uma energia que queima, que se impõe. Exatamente. O fogo pela sua energia que transforma, que age, e o ar pela rapidez com que o aroma se espalha, levando essa energia adiante, né? Como uma vanguarda. Isso, como uma vanguarda. Por isso, ela é associada a orixás de energia quente, dinâmica como Ogum, o guerreiro, E Exu, claro, o mensageiro. Exu. A função espiritual dela é ativar, proteger, quebrar demandas, dar movimento. É a energia da ação pura. A lâmina que corta o ar. E a outra? A que eu tenho na janela da cozinha, a mais comum. Essa provavelmente é a hortelã da horta, a menta espicata. E ela está no outro extremo do espectro. Acalmante. Acalmante. Ela é classificada como uma erva equilibradora, uma Ewe-Ero. Seus elementos são ar e água. O principal componente químico dela é a carvona, que tem um aroma mais suave, mais adocicado, menos agressivo, sabe? Ar e água. Me vem a imagem de uma brisa fresca sobre um lago calmo. A imagem é bem diferente mesmo. Perfeito. A associação é com orixás de energia cearena. Criadora como Oxalá, o grande pai, E Iemanjá. e Iemanjá, a mãe das águas. A função dela é o oposto. Acalmar, clarear a mente, equilibrar o emocional, facilitar a conexão mediúnica. É a energia da serenidade. Nossa, isso muda completamente a forma como eu olho para o meu vasinho de planta. Então, para simplificar, seria como dizer que a hortelã-pimenta é a energia de um café expresso duplo antes de uma reunião decisiva, Aham. enquanto a hortelã da horta é aquele chá de camomila no fim de um dia caótico
para colocar os pensamentos no lugar. É uma analogia excelente como ponto de partida. No candomblé, esse processo é chamado de ajustar a temperatura espiritual de uma pessoa ou de um ambiente. Entendi. Você não usa uma energia de fogo quando precisa de paz. E não usa uma energia de água quando precisa abrir um caminho na marra. A escolha da folha certa é o primeiro passo para o sucesso de qualquer ritual. E essa ideia de temperatura se aplica a tudo na vida, não acha? Com certeza. Em discussões, em projetos, saber quando acelerar e quando frear. É uma sabedoria universal. Exato. Ok, então vamos aprofundar a prática. Como essa diferença de temperatura aparece nos rituais para esses dois orixás tão importantes? Vamos começar por Oxalá, o Senhor da Paz. Para Oxalá, tudo gira em torno da clareza, do equilíbrio, da paz. A hortelã da horta, a menta espicata, é usada principalmente para um conceito que é vital: esfriar o ori. Ori, a cabeça. A nossa cabeça no sentido espiritual é o nosso destino, nossa consciência, o centro do nosso axé, da nossa força vital. E o que seria um ori quente? Imagino que não seja febre, né? Não é febre. Um ori quente é a manifestação espiritual do que a gente chama no dia a dia de estresse, ansiedade, confusão mental. Sei. É quando os pensamentos ficam em looping, obsessivos, e a pessoa não consegue ter clareza para tomar decisões, ela se sente perdida. Já vi casos de pessoas que chegam num terreiro com a vida toda travada, sabe? Sem conseguir dar um passo. E o diagnóstico é esse. E o diagnóstico espiritual é simples. O ori está quente demais. E aí entra a hortelã. E aí entra o banho com a hortelã da horta, devidamente preparada. Ele age como um regulador térmico espiritual. A energia aero da água e do ar vem e apaga aquele fogaréu mental. Que interessante. Ela traz lucidez, paz e permite uma conexão mais pura e serena com o orixá que rege aquela pessoa. Ela literalmente eleva os pensamentos para um patamar mais espiritualizado, tirando a pessoa daquele ciclo de preocupações mundanas. Certo. Agora, se a hortelã da horta serve para acalmar, isso significa que não há espaço para ervas estimulantes no candomblé? Ou existem orixás que demandam exatamente o oposto dessa energia de paz? Ótima pergunta. Sim, e o maior exemplo é Ogum. O orixá do ferro, da tecnologia, das estradas, das batalhas. Com Ogum a gente quer ação. Com Ogum não queremos acalmar, queremos ativar. A hortelã-pimenta, a menta piperita, é a ferramenta para isso. A energia picante e ativadora do mentol é o foco. Ela é usada em banhos de proteção, antes de uma viagem importante, de começar um novo negócio ou de enfrentar uma situação de conflito. Mas para alguém de fora como eu, essa sensação de ardência na pele que a hortelã-pimenta causa pode soar como uma simples reação química? Como é que se diferencia uma coisa da outra? A intenção é que define o resultado. A intenção é a ignição, mas o ritual é o motor. Você está certo, a reação química acontece. Mas no contexto do ritual, essa sensação física é ressignificada. Ah, entendi. Ela não é vista como um desconforto, mas como a prova da ativação. É a interpretação de que o guerreiro interno da pessoa está sendo despertado, que uma blindagem espiritual está sendo formada, é a força de Ogum agindo no corpo, dando coragem, ímpeto. Abrindo os caminhos. E abrindo seus caminhos na força. A pele que arde é a armadura se moldando ao corpo. A armadura se moldando. Que imagem poderosa. É isso. Isso me leva a outro ponto que as fontes destacam e que me deixou muito curioso. O modo de preparo. Não basta escolher a folha certa. Como você a prepara é crucial. Tudo. Porque não se pode simplesmente ferver a hortelã, fazer um chá bem forte e usar essa água. Parece bem mais prático, né? Se o seu objetivo for extrair os componentes químicos para uma dor de estômago, a infusão com água quente é um método perfeito. O calor é um excelente extrator químico. Mas, na visão do candomblé, o calor excessivo pode matar ou alterar drasticamente o axé, a energia vital da planta. É como cozinhar demais um legume e ele perder todos os nutrientes. Aqui, o nutriente é espiritual. e além de matar o axé,
O calor tem algum outro efeito negativo? Ele poderia, por exemplo, atrair energias indesejadas ou algo do tipo? Isso é uma questão mais profunda. Acredita-se que o preparo a frio, com a planta fresca, mantém a energia da folha no seu estado mais puro e alinhado com a San, o senhor das folhas. Certo. O calor, por ser um elemento transformador muito agressivo, pode desequilibrar essa energia, tornando-a instável. Não é que vá necessariamente atrair algo negativo, mas pode não cumprir a função desejada com a mesma eficácia. É por isso que o principal método ritualístico é a maceração a frio, a quiçaça. E como funciona essa quiçaça? É um ato sagrado, uma alquimia. As folhas frescas, colhidas de preferência pela manhã, ainda com orvalho, são colocadas num recipiente com água fria. Então, com as próprias mãos, o sacerdote ou a sacerdotisa começa a rasgar, amassar, esfregar as folhas na água. Com as mãos, diretamente. Em silêncio. Durante todo o processo, entoam-se as saçanhas. As saçanhas são os cânticos sagrados, certo. Mas o que eles dizem? São um pedido, uma oração, são tudo isso e mais. Cada folha, cada orixá tem seu próprio conjunto de saçanhas. Elas são como chaves vibracionais. O canto começa pedindo licença ao saim para usar a folha. Depois o canto exalta as virtudes daquela planta, acordando o seu poder. Por exemplo, para Hortelã de Oxalá, o canto pode falar de paz, de clareza, de frescor. Para Diogum, pode falar de força, de aço, de vitória. É um diálogo com o espírito da planta, direcionando a intenção. Entendi. Esse método garante que o banho contenha não só as propriedades químicas, mas a energia vital, o axé, no seu estado mais puro e intencionado. Entendi. A preparação é, em si, o ritual. Não é só um passo a passo. Exato. Então, vamos conectar tudo isso ao conceito que você mencionou antes e que parece ser o centro de tudo. A cabeça, o ori. Exato. No fim do dia, quase toda a prática ritualística do candomblé visa cuidar do ori. Certo. O ori é a nossa divindade pessoal, nosso destino, a bússola que nos guia pela vida. Manter essa bússola limpa, calibrada e equilibrada é a base para a saúde física, mental e espiritual. E a hortelã entra aí como um dos principais agentes de calibração? Existe um ritual fundamental chamado amaci, que é a lavagem da cabeça do iniciado com um preparado de ervas frescas. A hortelã da horta é quase sempre um pilar nesse preparo, justamente por sua natureza pacificadora. Para fortalecer o vínculo, né? O objetivo é fortalecer o vínculo da pessoa com seu orixá, limpando as interferências para que essa conexão seja a mais direta possível. E quais são os efeitos práticos desse banho no ori? São múltiplos. Primeiro, como a gente já falou, ele promove a sanidade mental, ajuda a afastar pensamentos obsessivos, aquela congestão que nos impede de ver soluções. Para um filho de santo, isso é ainda mais crítico, ajuda a ter transes mais equilibrados, mais lúcidos. E se a gente pensar em quem está em desenvolvimento mediúnico, a hortelã age limpando o que uma das fontes chama de névoa mental. Gosto desse termo, névoa mental. Névoa é a dificuldade que o médium iniciante tem para distinguir o que são as suas próprias emoções, seus medos, e o que são, de fato, as mensagens espirituais que está recebendo. A hortelã ajuda a dissipar essa névoa. É quase como tentar sintonizar uma estação de rádio antiga. E o banho de hortelã é o botão que você gira para tirar a estática e ouvir a música com clareza. Uma analogia perfeita. E tem um efeito final que é muito poético e poderoso. O frescor que a hortelã deixa na pele, no couro cabeludo, não é só uma sensação física. Ele funciona como um lembrete constante, ao longo do dia, da presença e da proteção do sagrado. É um selo energético de paz que a pessoa carrega consigo. Certo. Vamos organizar as ideias. Se a gente fosse resumir, o primeiro ponto é que não existe uma hortelã. Existem energias radicalmente opostas. Isso. A hortelã-pimenta é gum, quente, ligada a Ogum para ativar e proteger. E a hortelã da horta, Iero, fria, ligada a Oxalá para acalmar e clarear. Exato. A dualidade dentro do mesmo gênero de planta. É a lição número 1. A segunda grande lição é que o segredo não está só na escolha, mas no preparo.
A maceração a frio, a kisatsa, feita com as mãos e com os cantos sagrados, as sasanhas, é o que transfere a energia viva. Certo. O nosso chá quente serve para a medicina do corpo, não do espírito. A diferença fundamental entre extração química e transferência energética. E por fim, o objetivo de tudo isso é o equilíbrio do ori, a nossa cabeça espiritual. A hortelã, especialmente a calmante, é uma ferramenta essencial para manter nossa bússola interna bem calibrada. E se a gente conectar isso a um quadro maior, vemos que essa sabedoria ancestral, essa fitoenergética, demonstra uma ciência espiritual profunda. Como assim? A ciência moderna hoje estuda e comprova como o aroma do mentol, ao ser inalado, estimula diretamente o sistema límbico no cérebro, a área que rege nossas emoções e memórias. Ah, claro. Para o candomblé, isso sempre foi entendido de outra forma, como uma maneira de abrir portais para a percepção espiritual. É a mesma observação do fenômeno, só que com linguagens diferentes. Um descreve o mecanismo, o outro descreve o propósito. Exatamente. Para fechar, as fontes trazem um ponto que me deixou pensando muito. É o conceito de substituição sagrada. Esse ponto é fascinante. Os africanos escravizados, ao chegarem no Brasil, não encontraram muitas de suas ervas sagradas da África. Mas eles conseguiram identificar em plantas locais como a hortelã a mesma assinatura vibracional, a mesma energia, e as adaptaram aos seus rituais. Isso é uma das coisas mais fantásticas e que demonstra uma resiliência e uma sabedoria absurdas. Prova que o axé, a energia sagrada, não está presa a uma espécie botânica específica, mas é uma qualidade energética que pode se manifestar em diferentes formas de vida. Entendi. Eles não olhavam para a planta e diziam, essa não é a que eu conheço. Eles sentiam a energia e diziam, aqui está a força que eu preciso. É uma capacidade de adaptação que é, em si, profundamente espiritual. Não se apegar à forma, mas à essência. Eles não tinham os ingredientes, mas tinham a receita na alma. Perfeito, eles trouxeram o conhecimento, não as plantas. E aqui eles reescreveram seu grimório sagrado com a flora local. Isso mostra uma conexão com a natureza que vai muito além da simples catalogação, é um diálogo. E isso nos deixa com uma pergunta, não é? Que outras plantas ou elementos do nosso cotidiano, que vemos todos os dias, carregam um poder sagrado que nós simplesmente desaprendemos a enxergar? Uhum. E se a chave para o nosso equilíbrio, para a nossa proteção, estiver crescendo ali mesmo, no nosso próprio quintal, esperando apenas que a gente aprenda a conversar com ela de novo?